Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora no Saber Direito Responde. Eu sou o professor Daniel Carmo Costa e durante toda essa semana a gente teve a oportunidade de conversar bastante sobre recuperação de empresas dentro do curso de Direito Empresarial. E eu tenho certeza que vocês devem ter ficado com algumas dúvidas, com vontade de perguntar, e é justamente por isso, que a TV Justiça preparou o programa Saber Direito Responde, para dar oportunidade para os nossos alunos de verbalizar, de trazer todas aquelas perguntas que vocês aí de casa também devem ter pensado, também devem ter ficado com algumas dúvidas. Então agora é o momento de vocês, ok? Eu já vou então iniciar o nosso programa rapidamente, passando a bola aqui para a doutora Daniele, para que ela possa fazer a sua primeira pergunta. Pois não, doutora? Professor, conforme dispõe o artigo 61 da Lei de Recuperação e Falência, a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que se cumpra as obrigações no plano de recuperação. Só que se tem muitos argumentos durante esse processo, se deve permanecer em andamento, mesmo depois desse período de fiscalização? Tá, muito boa pergunta. Essa é uma questão bastante interessante e bastante polêmica ainda. Como eu já havia dito a vocês, a ideia é que a empresa permaneça em recuperação pelo menor tempo possível. Ou seja, transcorrido o prazo de 2 anos de fiscalização das obrigações assumidas no plano, cumpridas essas obrigações assumidas no plano, o juiz deve encerrar o processo de recuperação, independentemente da existência de impugnações judiciais ainda em curso. Se nós formos aguardar o término ou a definição de todas as impugnações judiciais, isso pode demorar uma década, porque isso foge do nosso controle. O juiz pode demorar para julgar em função da complexidade dessas impugnações, mas não é só isso. Cabe recurso das decisões do juiz para o TJ, para o STJ, para o STF, e a gente não tem controle do tempo de duração desse tipo de demanda. Então você imagine, se o juiz ficar aguardando o trânsito em julgado, a definição de todas essas impugnações de crédito, ele pode manter a empresa em recuperação durante 10 anos, 12 anos, 13 anos. E o problema é que quando a empresa está em recuperação judicial, ela sofre uma série de limitações. Ela tem dificuldade de acesso ao crédito, ela tem instabilidade nas suas relações negociais. Então, se você mantiver a empresa por 10 anos nessas condições, certamente você vai colocar a perder todos os benefícios eventualmente conseguidos no início do processo. Então, para te responder de maneira bem direta, a recuperação deve durar o menos possível. Então, transcorreu o prazo de 2 anos, conferiu, cumpriu todas as obrigações, encerra, independentemente das impugnações. As impugnações podem continuar e ao seu tempo vão ser julgadas, e a partir do momento em que elas forem julgadas e este credor retardatário, vamos dizer assim, tiver reconhecido o seu crédito, ele vai até a recuperanda e cobra. Simples assim, ok? Vamos lá, agora com o nosso colega, o André. Pois não, André? Professor Daniel, a dúvida é, o modelo de recuperação judicial brasileiro preza a divisão equilibrada de ônus entre devedor e credor. Então a dúvida é, qual a diferença desse modelo em relação às legislações de insolvência no cenário mundial? Boa pergunta, André. Vamos lá, pessoal. Nós vimos durante o curso que uma das teorias que eu tenho trabalhado é a teoria da divisão equilibrada de ônus na recuperação judicial. O que significa? Significa que a recuperação judicial ela só será deferida em função dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção e funcionamento daquela atividade empresarial. Ou seja, eu só mantenho a empresa em funcionamento porque a empresa gera empregos, porque a empresa produz, porque circula bens, serviços, recolhe tributos. E todos os participantes do processo de recuperação devem colaborar para que esse resultado final seja atingido. Então, credores e devedores devem assumir ônus no processo de recuperação. Os credores possuem ônus evidentes, eles devem apoiar um plano, eles têm o ônus de negociar, eles ficam congelados, ou seja, eles não podem executar individualmente os seus créditos, mas o devedor também
tem ônus? Ele tem o ônus de se comportar de maneira ética, transparente, de apresentar um plano de recuperação que faça sentido econômico. E o juiz tem que distribuir e conferir a distribuição desses ônus entre as partes, porque o juiz também tem o ônus de garantir o resultado útil do processo. Esse é um modelo que nós adotamos com inspiração, como você bem disse, no modelo norte-americano. Quando você olha mundo afora, os diversos sistemas de legislação de insolvência, você vai perceber que, volta e meia, você tem sistemas que prestigiam a manutenção ou que dão mais ênfase na preservação dos interesses dos credores, outros dão mais ênfase na proteção dos interesses dos devedores. Era normal que fosse assim, sempre foi assim, a percepção desse dualismo pendular na evolução das legislações de insolvência, mas no final da década de 80, né, do século passado, os Estados Unidos inauguraram um novo modelo que superaram esse dualismo pendular, né, o que motivou, inclusive, a criação de uma outra teoria que eu venho trabalhando, que é a teoria da superação do dualismo pendular. Né? A distribuição equilibrada de ônus nada mais é do que um passo adiante no raciocínio da superação do dualismo pendular. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Doutora Kemeny, tem alguma pergunta? Professor, o senhor poderia nos dizer sobre o princípio da publicidade do procedimento? Sim, claro. Vejam, é muito importante que o processo de recuperação de empresas seja um processo absolutamente transparente. Nós temos que jogar luz dentro do processo para que não existam áreas de sombra. O processo de recuperação, vocês devem lembrar das aulas, o processo de recuperação ele tem como base a negociação entre credores e devedores. E a ideia central para que a negociação tenha sentido e tenha sucesso é que haja confiança. E você só vai confiar naquilo que você conhece. Se você não enxerga dentro do processo de recuperação, se você não sabe o que acontece e não conhece os players dentro do processo de recuperação, a tendência é que você negue. Né? A gente rejeita tudo aquilo que a gente não conhece. Então, na medida em que o processo é público e se dá a ele a transparência necessária, você aumenta as chances do processo dar certo. As pessoas confiam mais no procedimento, as pessoas entendem o que está acontecendo, a fiscalização aumenta e, com isso, a confiança de todos no resultado positivo aumenta também. Ok? Então, publicidade é uma das chaves do sucesso no processo de recuperação. Tranquilo? Vamos lá, Daniele, mais alguma pergunta? Sim, professor. Cabe litisconsórcio ativo numa recuperação judicial? Poxa, excelente pergunta. Esse talvez seja um dos pontos mais debatidos atualmente em termos de recuperação de empresas. Isso em função das recuperações de empresas pedidas por grupos econômicos. Então, hoje você tem grandes conglomerados econômicos pedindo a recuperação. Não é uma empresa. Você tem 10 empresas, 12 empresas, 20 empresas diferentes, mas que fazem parte de um mesmo grupo econômico, que tem uma mesma gerência, que tem uma atuação coordenada ou coincidência societária, embora atuem muitas vezes em ramos completamente diferentes, né? E aí surge a discussão sobre a tal da consolidação substancial ou da consolidação formal, que é uma discussão importada também dos Estados Unidos. O que seria a consolidação substancial? Nós temos um litisconsórcio ativo, mas o patrimônio de todas as empresas poderá ser utilizado para o pagamento de todos os credores. Então, você não vai pegar o patrimônio da empresa A para pagar os credores da empresa A, B para pagar os credores de B. Você vai pegar o patrimônio do grupo para pagar os credores do grupo. Né? Isso gera uma resistência muito grande de alguns credores. Porque você pode ter um banco, por exemplo, que emprestou para uma empresa do grupo, pedindo garantias em função daquela empresa do grupo.
Entretanto, aquele patrimônio que garantia exclusivamente a dívida dele vai ser utilizado para o pagamento de outros credores também. Isso é o que se chama consolidação substancial. Por outro lado, existe a tal da consolidação formal, onde você admite o litisconsórcio ativo, mas não admite o compartilhamento do patrimônio de todas as empresas do grupo. O que eu tenho sustentado? Inclusive decidi assim no processo da OAS e em outros processos de grandes grupos econômicos que estão sob minha direção. Eu digo que a consolidação substancial é uma realidade. Eu digo que o processo de recuperação, ele visa a finalidade de interesse social, ou seja, na medida em que o processo visa manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade, geração de empregos, etc., os interesses egoísticos das partes envolvidas no processo devem se submeter a esse interesse maior, que é o interesse social representado pelo fim útil do processo. Então, eu tenho deferido a consolidação substancial, mas tenho dito o seguinte: quem vai definir se a consolidação é formal ou substancial não sou eu, como juiz. É a própria devedora na hora de fazer o plano. Porque no plano ela pode dizer: o patrimônio da empresa A vai ser destinado para pagamento do credor A. O patrimônio da B vai ser destinado para pagar B. E, afinal de contas, quem é que vai decidir sobre o plano? São os próprios credores. Então, é evidente que o grupo econômico que pede recuperação deverá apresentar um plano que possa ser aprovado pela maioria dos credores. Plano esse que pode determinar uma consolidação substancial ou que pode determinar uma consolidação meramente formal, mas não há nenhum tipo de impedimento legal nem para nem para uma nem para outra situação. Mas essa pergunta foi excelente, é um dos temas mais candentes no direito empresarial em recuperação atualmente. Pessoal, vamos fazer então um intervalinho agora? Vamos fazer um intervalinho e daqui um pouquinho a gente volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Saber Direito Responde. Já tomaram um cafezinho, descansaram um pouquinho? Então vamos continuar exatamente aquele mesmo tema que nós estávamos tratando antes do intervalo. Me foi feita a pergunta acerca da consolidação substancial e da consolidação formal. E parece que a Kemily tem uma dúvida ainda relacionada a isso. Pois não, Kemily? Professor, no caso, os credores, eles podem escolher os bens? Boa pergunta. Na verdade, não. Na verdade, quem propõe o plano de recuperação é a devedora. Então, é o grupo econômico que vai elaborar o plano e que vai dizer se o patrimônio de todo o grupo será utilizado para pagamento de todos os credores ou se determinado patrimônio será destinado para determinado credor. Então, quem propõe é a devedora. Agora, quem aceita ou não são os credores. Então, haverá necessariamente uma negociação entre credores e devedores que viabilizará ou não a aprovação do plano. Então, quem escolhe é a devedora, mas os credores podem sugerir e impor numa negociação condições para a aprovação do plano. E aí a regra de negociação é que vai determinar qual o resultado final aprovado na Assembleia Geral de Credores. Mas é importante que a gente deixe bem claro, no modelo brasileiro, só a recuperanda propõe o plano. Os credores, eles podem negociar, podem sugerir cláusulas, podem sugerir até mesmo planos alternativos, mas que só serão levados à votação se a recuperanda concordar. Ok? Tranquilo? Vamos lá, André? Parece que você tem também uma pergunta aí. Devido à complexidade dos processos de insolvência, como o judiciário poderia atuar para garantir a celeridade no processo decisório? Isso. Olha, questão importantíssima. Quando a gente lê a Constituição Federal, a gente vê lá que é direito fundamental do cidadão o acesso à ordem jurídica justa, que o processo deve ter uma duração
razoável, que o princípio da eficiência, ele também se aplica ao Poder Judiciário. E aí nós pegamos processos como esses, de recuperação, em que o tempo econômico deve ser observado. Você não pode admitir que o processo ande em um tempo e a realidade ande em outro tempo, porque o tempo econômico vai atropelar o processo. Então, num processo de recuperação, o juiz tem que decidir as coisas de maneira rápida, porque se ele demorar um pouco para decidir, pode ser que não exista mais um momento econômico adequado para aquela decisão. E como fazer isso? Esse é o grande desafio, porque o modelo tradicional de gerenciamento de processos é aquele segundo o qual o juiz decide por despacho. Então, eu preciso vender alguma coisa da recuperanda. Recuperanda pede a venda de um imóvel para pagar o 13º salário. O juiz vai colocar, digam os interessados, diga o Ministério Público, diga o administrador judicial e depois volta inconclusos. Esse diga pode demorar quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, se demorar tudo isso para o juiz decidir se vai vender ou não aquele imóvel, os funcionários não só não receberam o 13º, como não receberam janeiro, fevereiro, março. E pode ser que no momento em que se for decidir sobre a venda, já não haja mais nem interesse na venda daquele bem. Então, o juiz tem que decidir isso de maneira rápida. E qual é a forma que o juiz vai ter para fazer com que os processos andem no tempo econômico? Através da aplicação do modelo da gestão democrática de processos. O juiz, então, vai dar uma decisão, chamando uma audiência, convocando uma audiência, onde ele diz que vai decidir uma série de questões, porque o juiz tem que decidir uma série de questões ao mesmo tempo. Então, ele vai dizer, vou decidir sobre a venda de bem, vou decidir sobre o arrendamento, vou decidir sobre mais essa e essa e essa e essa e essa questão. E aí ele vai convocar todos os interessados naqueles temas para participar da audiência. Né? Então, vão participar da audiência Ministério Público, o administrador judicial, o perito, os credores, o sindicato, enfim, todo mundo vai participar dessa audiência. Nessa audiência, o juiz, então, vai poder colher o parecer de todos na própria audiência e decidir na própria audiência. Ou seja, ele consegue decidir em um dia aquilo que demoraria 4, 5 meses no método tradicional. E não é só isso, tem uma série de outras vantagens. Fazendo dessa forma, o juiz aproxima todos os credores do processo de decisão, chama todos os credores para que eles participem do processo decisório. O juiz vai deliberar com todos e formar a sua decisão ali na audiência. Fazendo isso, há uma mudança de postura de todos em relação ao processo. Os credores passam a ser muito mais colaborativos, porque eles entendem o que está acontecendo. É aquela história que a Kemeny falou da transparência. Os credores, eles entendem o que está acontecendo, eles sabem o que o juiz quer, qual é o caminho que está sendo traçado. E eles começam a entender que aquilo é bom para eles também. E mais, decidindo dessa forma, o juiz consegue ajustar a sua decisão ao interesse das partes, fazendo com que não existam recursos, porque o juiz vai tentar construir consensos nessa audiência. E mais, você aumenta a fiscalização da atividade de todos no processo. Porque o juiz vai dizer, olha, muito bem, nós vamos vender, mas eu preciso então de uma avaliação. Eu quero que você, administrador, providencie essa avaliação em 15 dias. Eu quero que você, credor, faça isso. Eu quero que você... E o juiz vai distribuindo as tarefas. E ao final da audiência, eu sempre termino a audiência designando a próxima, onde eu vou cobrar o cumprimento das metas. Então, ninguém vai querer aparecer na próxima audiência sem ter se desincumbido da sua tarefa, porque vai ficar evidente para todos que foi ele que não fez. Então, as pessoas deixam de se esconder atrás do processo. Então, isso implica também dar maior efetividade ao procedimento. E o processo vai de audiência em audiência, com o cumprimento das metas e o estabelecimento de novas metas. Eu tenho processos, André, que com 4 audiências de gestão democrática, em questão de 8 meses, ele foi encerrado. E eram processos, no caso eram processos de falência, que estavam lá
há anos sem nenhum tipo de resultado. 4 audiências dessas foi o suficiente para a gente resolver o processo. Então, essa é uma proposta para fazer com que esses processos andem no tempo econômico, dando a eles a efetividade necessária. Ok? Vamos lá, Daniele, alguma pergunta? Professor, o senhor falou agora de falência. Eu tenho uma dúvida, o que um juiz utiliza para definir entre uma recuperação judicial e uma decretação de falência de uma empresa? Essa questão também é muito boa. Quando a gente fala de insolvência empresarial, nós podemos ter 3 cenários. Nós temos uma empresa que entra em crise e o empresário consegue, por suas próprias forças, encontrar a solução para a crise da empresa. Esse é o melhor dos mundos, não há necessidade de intervenção estatal. Mas nós temos um segundo cenário, da empresa que entra em crise, mas ela entra em crise porque ela não é mais viável. Ela entra em crise e essa crise é estrutural. Não há o que possa ser feito para que essa empresa se recupere. Para esse caso, a resposta adequada é a falência. Então, o que nós temos que fazer? Tirar a empresa do mercado o mais rápido possível, a fim de que outra possa ocupar o lugar deixado por ela de maneira socialmente útil, né? Produzindo bons produtos, bons serviços. Então, aqui uma ideia fundamental é de que a falência não é ruim. A falência é um instrumento adequado para esse tipo de situação, né? Inclusive para atender aos interesses sociais e interesses públicos. Manter em funcionamento artificialmente uma empresa inviável é ruim. Não atende ao interesse social. Por quê? Porque nós vamos interferir indevidamente na concorrência, nós vamos ter produtos e serviços de péssima qualidade, de alto custo e que não existiriam numa condição de livre mercado. Então não há por que manter artificialmente uma empresa inviável em funcionamento. Ela tem que ser retirada, liberando espaço para que outra exerça essa função. E aí nós temos um terceiro cenário, que é o da recuperação. É o cenário em que nós temos uma empresa em crise, a empresa é viável, mas por uma disfunção das estruturas de livre mercado, o empresário não consegue encontrar, por suas próprias forças, a solução para a crise. É nesse momento que entra a recuperação, né, a recuperação judicial, né? O Estado, juiz, vai criar condições para que esse empresário negocie com os seus credores e encontre em conjunto uma solução para a superação da crise. Então, a palavra-chave para definir quando é caso de falência e quando é caso de recuperação se chama viabilidade. Ou melhor, o conceito inverso, inviabilidade. Se nós temos uma empresa inviável, o caso dela é de falência. Por que eu falo inviabilidade e não viabilidade? Porque viabilidade é um conceito muito difícil de se atingir. É difícil você olhar para uma empresa e dizer, esta empresa é viável, porque viabilidade depende de uma série de fatores, né, que escapam, inclusive, ao controle do juiz. Mas a inviabilidade não. Você consegue olhar para uma empresa e dizer, essa empresa é absolutamente inviável. E como se traduz a absoluta inviabilidade para fins de recuperação? Empresa que não funciona, empresa fechada, empresa que não tem empregados, empresa que não tem clientes, empresa que não produz nada, que não presta serviços, que não recolhe tributos. É uma empresa parada, é uma empresa inviável. E nós já vimos que o que justifica a recuperação judicial é a possibilidade que a empresa tem de produzir esses benefícios econômicos e sociais. Isso é que justifica distribuir ônus para todos aqueles que participam do processo. Então, não se trata de defender o interesse da devedora, nem de defender o interesse dos credores, e sim de defender o interesse social, o interesse público, subjacente ao sucesso da recuperação judicial. Ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta, André? Professor, dentro do processo de recuperação judicial, as dívidas fiscais com o Estado também são objetos de negociação? Ótimo, essa pergunta também é excelente. A gente que acompanhou o curso aí sabe que as dívidas fiscais não são atingidas pela recuperação. A ideia do legislador, quando fez a Lei 11.101 de 2005, era de que a empresa que entrasse em recuperação judicial não tivesse dívidas fiscais
ou tivesse as dívidas fiscais devidamente equacionadas através de parcelamentos. Mas o que aconteceu na prática? Na prática, não foi criado um parcelamento, pelo menos até hoje de maneira completa em nível federal, estadual e municipal, não foi criado um parcelamento adequado para empresas em recuperação. E aí os tribunais tiveram que decidir. Se eu for exigir certidão negativa de débito fiscal ou certidão de parcelamento que não existe, eu vou simplesmente não aplicar a lei de recuperação de empresas. Então, ou eu aplico com dívidas fiscais, ou eu ignoro essa exigência legal até que nós tenhamos uma lei de parcelamento adequada. E a opção foi a segunda, ou seja, os tribunais passaram a admitir a recuperação de empresas com dívida fiscal. E aí surge aquela questão. A execução fiscal pode prosseguir. Só que aí na execução fiscal é penhorada a sede da empresa. E aí o fisco quer vender a empresa. O fisco quer vender a empresa. Só que não pode vender a empresa, senão a recuperação acaba. Então aí o juiz da recuperação diz, não venda a empresa. E o Estado acaba não recebendo o seu crédito nem no plano, nem fora do plano. Então o Estado tem sido atualmente um dos mais prejudicados em razão da sua própria inação, de não criar uma lei de parcelamento adequada. Ok? Muito bem, pessoal. Nós estamos agora terminando este Saber Direito Responde. Infelizmente, o nosso tempo já se foi. Eu gostaria de permanecer aqui por muito mais tempo respondendo, né, aos meus queridos alunos e a vocês aí de casa. E eu gostaria, finalmente, de agradecer demais à TV Justiça pelo convite que me foi feito para participar desses programas aqui na grade da TV Justiça. Fiquei muito honrado de participar e estarei sempre a postos, aguardando novos convites. Ok? Pessoal, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e encontro vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br.